Olá! O assunto de hoje é planejamento financeiro. Eu vou te explicar de forma simples e objetiva como criar um planejamento financeiro de curto prazo para o seu negócio. E para não esquecer depois, já curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os conteúdos. Semanalmente, trazemos assuntos que farão seu negócio crescer de forma sólida. Bom, o planejamento financeiro é fundamental para a sobrevivência e o crescimento do seu negócio. E é só a partir dele que você conseguirá controlar suas finanças, tomar decisões estratégicas, gerir seu fluxo de caixa e aí sim ter um crescimento sustentável. Eu sou Karina Balestrin, especialista em gestão empresarial. Tenho graduação e MBA em gestão empresarial e mais de 10 anos de experiência com consultoria de empresas. E foi nessa jornada de conhecimento teórico, de prática junto aos empresários, que eu vivenciei a realidade dos empreendedores, principalmente dos micro e pequenos empreendedores, e criei o método OSM, que é um método simples, mas eficaz para que você consiga gerenciar seu negócio. E a aula que eu vou te dar hoje é um dos assuntos do nosso curso. Falaremos então sobre estratégias para planejar e gerenciar as finanças de curto prazo do seu negócio. Falaremos sobre fluxo de caixa, orçamento operacional e contas a pagar e receber. Te aconselho a assistir esse vídeo até o final. Essa é uma oportunidade de você equipar-se com ferramentas essenciais para o sucesso do seu negócio. Com conhecimento, é possível garantir a estabilidade financeira, aproveitar oportunidades de crescimento e desenvolver uma base sólida para o futuro do seu negócio. Vamos começar? Gestão de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o que mantém o negócio funcionando e é a sua gestão eficaz que permite o sucesso a longo prazo. O fluxo de caixa ele não é apenas uma ferramenta contábil, ele é também uma bússola para a gestão financeira da empresa. E para que serve uma bússola? Para indicar o caminho. Sim, é através dele que a empresa consegue fazer planejamentos ali na frente. Controlar e entender o fluxo de caixa é essencial para garantir que a empresa mantenha suas operações, aproveite oportunidades de crescimento e esteja sempre preparada para enfrentar desafios financeiros. E o fluxo de caixa, ele é crucial para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para manter suas operações diárias. É ele que assegura que a empresa poderá pagar contas, salários, fornecedores e outras despesas operacionais sem interrupção das suas atividades. Bastante teórico isso, né? Mas calma, a gente já vai falar um pouquinho mais prático e aí vai ficar mais fácil trazer isso para a realidade do seu negócio. Porque é com um bom controle de fluxo de caixa, é fazendo o que precisa ser feito, é cuidando para que as despesas não superem as receitas, que vai fazer com que você tenha liquidez, com que você não tenha problemas financeiros. Porque se a gente pensar uma empresa que está com problemas financeiros, que não está cumprindo suas obrigações, além do sofrimento que isso causa, né, no empresário, tem a questão da reputação, né? A reputação, a operação, tudo pode ficar comprometido quando a empresa não está fazendo o que precisa ser feito e financeiramente não está cumprindo com as suas obrigações. Outra coisa importante, né, dentro dessas questões, é o pagamento de dívidas. O controle do fluxo de caixa ele ajuda a empresa a gerenciar suas dívidas, a ter em dia os seus relacionamentos e não esquecer também, né, de pagar alguma coisa, porque quem aqui já deixou de pagar alguma dívida que venceria, por exemplo, hoje e o dinheiro entra amanhã e aí quando foi pagar amanhã já tinha um baita de um juros. Você vai ver agora no decorrer desse conteúdo que a gente vai dar algumas dicas para que isso não aconteça. E até se tu tá sem caminho, né, tá sem um norte e tá acontecendo isso com frequência, como dar um giro nessa situação.
para que você não tenha mais que ficar botando dinheiro no lixo, né? Porque pagar juros e multas é o mesmo que pôr dinheiro no lixo. E ninguém quer saber de fazer isso. Então, o caminho realmente é ter um fluxo de caixa em ordem. É manter a saúde financeira, a credibilidade junto aos credores. Porque assim como eu posso ter uma bola de neve, no sentido de fazer tudo de qualquer jeito e as contas irem se acumulando e daqui a pouco eu não dou mais jeito de pagar e estou pagando juros em cima de juros e de multa. O contrário também pode ser uma bola de neve, mas de forma positiva. Porque quando uma empresa demonstra uma boa gestão de fluxo de caixa, tem mais facilidade para gerenciar tudo o que está acontecendo, ela demonstra isso, né? Nos seus relatórios, nas suas finanças. E aí ela consegue ter mais créditos, negociar melhor com fornecedores, com o banco, negociar maiores prazos, porque ela está transmitindo segurança e solidez financeira. E como se faz, então, a gestão do ciclo financeiro? Bom, entender as entradas e as saídas de caixa é um dos primeiros passos, porque isso sim vai te permitir otimizar processos, daqui a pouco acelerar o recebimento de algum cliente, negociar prazos mais longos com fornecedores e aí melhorar sua posição financeira. Se você não tiver a visão do que está acontecendo, dificilmente você conseguirá saber que atitudes tomar. Bom, então vamos a algumas dicas práticas de como fazer isso tudo. Primeiro, monitore o seu fluxo de caixa regularmente. Conforme o volume de transações da sua equipe, defina se esse monitoramento deve ser diário ou semanal. Utilize softwares de gestão, planilhas para um controle mais detalhado. Mantenha um fundo de reserva, um valor, tá? Para cobrir despesas inesperadas, aquelas coisas que a gente não prevê e que acabam acontecendo e que geralmente tem um dispêndio financeiro. Acelere as receitas, implemente algumas políticas de cobrança, como um todo, assim, monitore de perto como estão as contas que estão entrando. Se os clientes estão pagando dentro do prazo, se não estão pagando dentro do prazo, que ações você deve tomar para que isso aconteça? Planeje antecipadamente. Crie previsões para os próximos meses e, se possível, para o próximo ano. Também passe essa cultura para os seus funcionários sobre a importância do fluxo de caixa e como as atividades deles impactam nesse fluxo de caixa. Periodicamente revise contratos, negocie com seus fornecedores, verifique termos que favoreçam o seu fluxo de caixa. Verifique prazos, daqui a pouco tem alguma coisa que você está pagando num prazo muito curto, isso é muito comum. Ou tem valores que você paga que, se você conversar lá com o seu fornecedor, você pode negociar por um pouquinho menos. Isso tudo vai melhorando o seu caixa, certo? Bom, orçamento operacional. O orçamento operacional, ele é uma das ferramentas essenciais para você gerir o seu fluxo de caixa, que é o que acabamos de falar. Ele representa o plano detalhado de receitas e despesas previstas para um período específico. Vamos dizer que você está planejando o seu ano. Tem várias despesas que você já sabe que elas acontecem sempre. Então, prever essas despesas, colocar elas em um papel, em um documento, em um planejamento, é fazer o seu orçamento. Ali, as despesas, as receitas, todas devem estar previstas. E isso vai permitir que a sua empresa tenha um planejamento com base em informações realistas. Dá uma olhada no que aconteceu nos últimos anos ou até no último ano, né? É uma forma assim de você visualizar a realidade da sua empresa. E aí você tem condições de determinar formas de controlar os custos operacionais, identificar quais as áreas da empresa que precisam de mais recursos, onde é possível reduzir gastos. Avalie o desempenho real da sua empresa, comparando os resultados. Resultados com o mês de abril deste ano com o mês de abril do ano passado, ao mês de junho deste ano com o mês de junho do ano passado. Tem épocas que fala-se muito, né, em sazonalidade, muitas áreas têm sazonalidade. Tem épocas do ano que realmente você sabe que você vai vender muito pouco,
que vai ficar mais parado. E isso é o seu histórico para você planejar o ano seguinte, prevendo um fluxo de caixa de acordo com as entradas. Porque mesmo que às vezes a entrada financeira diminua, né, como eu disse, por períodos de sazonalidade, ainda assim tem despesas fixas que não mudam, né? Elas continuam elevadas. Então, na prática, você precisa ter o dinheiro para pagar elas, mesmo que não esteja entrando todo aquele recurso. Bom, vamos também aqui a mais algumas dicas práticas. Então, comece estabelecendo quais são as suas metas financeiras. Quais são as metas específicas para este período? Como eu disse, pode ser o período de um ano. Se para você prever um ano é muito difícil, comece por 6 meses. Comece com os prazos um pouco menores, mas comece. Verifique o que você precisa de aumento de receita, de redução de custos. Se for o caso, melhore a sua margem de lucro. Isso também é importante. Quando as informações estão juntas, estão ali, é mais fácil você verificar. Poxa, acho que eu estou vendendo isso aqui quase de graça. Acho que eu estou dando o meu tempo. Esse serviço não está se pagando. Então, faça isso. Analise as informações e, se for o caso, melhore sua margem de lucro. Verifique os seus indicadores de desempenho. Defina quais são eles. Tem um vídeo que eu falei sobre KPIs, tá aqui no canal. Ali tem algumas informações sobre quais são os KPIs, quais são os indicadores mais utilizados. Claro que cada área vai ter os seus, mas é possível você ter algumas ideias de quais utilizar. E a partir deles é possível você verificar a progressão em relação a metas e ao alcance dessas metas. Antes a gente falou já, né, sobre dar uma olhada em dados históricos. Dá uma olhada nos dados financeiros dos períodos passados e determine metas de crescimento, porque a gente também precisa determinar metas de crescimento para que realmente o crescimento aconteça. Considere todos os fatores que envolvem o seu negócio. Daqui a pouco considere, se for necessário, consultar especialistas financeiros que vão te ajudar nesta análise. Revisite orçamentos regularmente. Então, definir orçamentos, definir metas, regularmente isso precisa estar sendo verificado. Comparado com resultados reais, comparado previsão versus realizado. É assim que você poderá identificar os desvios e fazer ajustes em tempo real. E mantenha, claro, uma margem de flexibilidade para adaptar o orçamento a mudanças inesperadas do mercado ou da operação da sua empresa. Use as lições aprendidas para ajustar os processos, metas para o próximo ciclo. Registre situações diferentes que aconteceram agora, para que quando tu estiver programando o próximo período, você lembre disso e leve em consideração. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre contas a pagar e contas a receber, que são os componentes críticos de uma gestão de fluxo de caixa de qualquer empresa. Eles representam as obrigações financeiras que a empresa tem e os valores que ela tem a receber de seus clientes, ou de outras partes que não necessariamente clientes, né? As contas a pagar, então, elas refletem as obrigações. Pagamento de fornecedores, de prestadores de serviços, de salário, de aluguel, de energia elétrica, todas as despesas operacionais. E um controle eficaz de contas a pagar é essencial para evitar atrasos que podem resultar em juros, multas e prejudicar o seu relacionamento com os fornecedores. Mantendo o controle rígido sobre as contas a pagar, a empresa consegue prever quando as saídas de caixa ocorrerão e garantir que haja dinheiro suficiente para cumprir essas obrigações, evitando assim problemas de liquidez. As contas a receber representam o dinheiro que a empresa tem a receber, vendas, prestação de serviços, e elas são a principal fonte de entrada de caixa. O seu gerenciamento eficaz é crucial para garantir que a empresa tenha um fluxo de caixa positivo e honre com as suas obrigações. O tempo, às vezes, que a gente leva para receber alguns pagamentos, ele afeta diretamente a liquidez da empresa.
Então, se os clientes demoram para pagar, isso pode criar problemas de fluxo de caixa, mesmo que a empresa esteja registrando boas vendas. Já parou para analisar isso aí na sua empresa? Ah, eu estou vendendo bem, mas eu nunca tenho dinheiro. Como estão os teus recebimentos? Estão conforme previsto? Estão de acordo? Vamos a algumas dicas também sobre esse item. Bom, vamos pensar então que a empresa está com algumas dificuldades financeiras no seu contas a pagar. Qual a sugestão que eu daria? Negocie prazos favoráveis. Pode ser um prazo que coincida, com o período de entrada de receitas, ou até, se a empresa está com um bom fluxo de caixa, ela pode antecipar pagamentos e aí sim combinar descontos por pagamentos antecipados. Uma coisa que eu sugiro muito, que sempre ajuda, é a automatização de processos, principalmente no contas a pagar e no contas a receber. Existem softwares de gestão que automatizam o processamento de pagamentos, evitando erros, garantindo que as contas sejam pagas no prazo. Você pode configurar alertas automáticos para lembrar dos vencimentos das contas, garantindo então que você não perca prazos importantes. É possível identificar daqui a pouco quais são os seus fornecedores mais críticos. Estou com problema de fluxo de caixa, tenho dinheiro para pagar um e outro, tenho que fazer um sorteio das contas esse mês. Bom, avalia quais são os mais críticos e essenciais para a operação contínua do seu negócio. E aí sim você adia os pagamentos menos urgentes e conforme você conseguir, claro, esse retorno financeiro, organizar o seu financeiro, você vai pagar aqueles que ficaram. E como eu disse, tem essa questão de que às vezes o dinheiro entra amanhã, no exemplo que eu dei agora há pouco, mas a conta vence hoje e só de hoje para amanhã já deu juros. Se é um fornecedor que você tem liberdade para negociar, pedir um dia mais de prazo, faça isso. Liga para ele, negocia, pede um prazo até amanhã. Ele suspende juros, suspende multa e você ganha esse valor aqui no meio, Contas a receber. Crie critérios para concessão de crédito. Estabeleça limites de crédito conforme a capacidade de pagamento de cada cliente. Às vezes a pessoa se empolga, quer comprar muito mais do que ela pode pagar. E se você vender, você não vai receber. Envie faturas imediatamente após a prestação de serviços ou a venda de produtos. Isso é uma falha que eu vejo acontecer com enorme frequência. As pessoas têm vergonha de cobrar os seus serviços, o seu produto, as pessoas têm vergonha de passar o boleto, de passar a conta Pix. Como assim? Você está entregando o que a outra pessoa pediu. Você tem direito e dever de cobrar o seu serviço ou o seu produto. Faça isso imediatamente. Organize o seu fluxo financeiro. Já aconteceu de um cliente que eu atendi agora há pouco tempo, que eles estavam totalmente desorganizados com relação ao contas a receber. Nossa, passava às vezes 10 dias para mandar uma cobrança para um cliente. E sempre com problema de fluxo de caixa. Pagando juros porque não tinha dinheiro no caixa. E com um monte de dinheiro na rua para receber. E nem era um cliente que não queria pagar, era um cliente que não tinha sido cobrado. Então, às vezes, essas distrações, elas geram um impacto financeiro bem significativo na empresa. Outra dica. Ofereça descontos ou vantagens para clientes que pagarem antecipado ou que pagarem dentro do prazo, porque também, tem muita gente que paga fora do prazo, ou ainda algum desconto para pagamento à vista, pagamento em dinheiro, enfim, conforme o seu fluxo de caixa, E algo de extrema importância. Gere relatórios regulares de contas a receber para monitorar os pagamentos pendentes. Se você tiver uma política de cobrança eficaz, que inclua lembretes automáticos, chamadas telefônicas se necessário, cobranças nos prazos corretos, a previsão é que você tenha cada vez menos problemas de entrada de dinheiro no seu caixa. Também é possível aqui usar um sistema de faturamento automático para enviar faturas e lembretes de forma automática para o seu cliente. Porque às vezes há pessoas que são sim desligadas. Eu já ouvi isso muitas vezes. O dinheiro estava lá na conta, eu esqueci. O dinheiro estava lá na conta, eu esqueci. Aquela pessoa está pagando juros, daqui a pouco para ti era muito importante ter recebido hoje, Então vai mandar um lembrete, muitas vezes vai trazer inclusive uma satisfação para o teu cliente.
Bom, nós falamos de planejamento financeiro, incluindo fluxo de caixa, orçamento operacional, contas a pagar e receber. Agora é a hora de você colocar em prática essas dicas e manter um fluxo de caixa saudável, melhorando assim a gestão da sua empresa. Olhe quantas dicas foram dadas aqui. Faça isso, comece a colocar tudo o que você tem a pagar ou a receber no seu controle financeiro e monitore isso com frequência. Vá lá, revise, observe, analise. Para quê? Para que você tenha mais sossego, mais tranquilidade e que o seu negócio não passe por turbulências desnecessárias. Ah, Karina, não tem mais jeito, eu preciso de uma linha de crédito. Ok, tem vários bancos que oferecem linhas de crédito muito atrativas, principalmente para os pequenos empreendedores. Se esta for a alternativa do momento, vá lá, faça. Mas tenha, inclusive, o pagamento desta linha de crédito, desse financiamento que você fez, previsto nas suas contas financeiras. Porque também é outra bola de neve que, se não for controlada, a tendência ficará algo gigante. Comece o quanto antes, você vai ver os resultados, certo? Muito obrigada por nos acompanhar aqui no canal. E se ainda não curtiu esse vídeo, já curte e nos segue para aproveitar conteúdos como esse. Até mais!